vai sentar na mesa comigo. Lembra que eu falei? Promessa tá aí, ó. Tô pagando a minha promessa aí. Glória a Deus. Aqui é, para quem não conhece, a Carol, líder da multimídia. E está conosco, é uma discípula de Jesus, graças a Deus. Estamos aí. E vamos bater um papo aqui junto com vocês. Porque eu quero que vocês participem dessa mesa. Amém? Graça e paz. Eu estou bem nervosa e eu vou começar falando disso porque eu acredito muito que dá uma melhorada depois que a gente fala. E eu estava em casa, eu trabalho home office e hoje foi um dia super corrido no trabalho, sei lá, faltando 1h30 para eu sair para almoçar, sem perspectiva de almoçar, o pastor me chama e fala, ó, hoje a gente vai sentar à mesa junto. E aí dá um desesperozinho, porque eu não esperava. Mas amém. O pastor me chamou, me convidou para a gente falar sobre 4 de algumas das características de um discípulo. Bora lá, né? Que o Senhor possa falar com a gente hoje. Eu vou convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 18 ao 20. Eu tô bem nervosa, mas vocês vão ter paciência comigo, né? Né? Amém? E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqui a gente tem a primeira característica de um discípulo. O discípulo, ele segue o mestre. E eu achei interessante quando o pastor me mandou essa característica, e é um termo que a gente tem usado muito hoje em dia, né? Seguir. Quantos seguidores eu tenho, quantas pessoas eu sigo, e aí eu fui buscar o significado. E seguir nada mais é do que ir atrás, aderir ou reproduzir um comportamento. E aí, quando eu li esse versículo de Mateus, que é quando Jesus chama Pedro e o irmão dele, eu me coloquei na situação deles. Imagina vocês que eram 2 pescadores que sobreviviam do trabalho, eles estavam trabalhando, e aí vem um homem que eles não conhecem e fala, ó, abandona todo o seu trabalho, todo o sustento da sua família e me segue. Naquele momento, a Bíblia não relata, e se a Bíblia não relata, eles não questionaram. Naquele momento, eles não questionaram, eles não perguntaram, Senhor, eu vou sobreviver como? O que eu vou fazer? Eles simplesmente seguiram. É exatamente essa a característica de um discípulo. O discípulo, ele segue, independente da circunstância, da forma que se apresenta o chamado, ele adere ao chamado e ele segue. E ele reproduz o caráter e o comportamento de Cristo. O senhor quer falar? E o interessante é que se você ler o versículo, são 2 irmãos. Né? A Bíblia fala que são 2 irmãos. Então você imagina, você lá na sua casa, você trabalhando com a sua irmã, né, em outro trabalho, ou no mesmo trabalho, porque aqui era o mesmo trabalho, né, na mesma firma. Aí Jesus vai lá, olha para você e fala assim, Elias e Eliseu, me segue. Aí você larga, como a Carol disse, e vai. Você imagina o desespero da mãe. Você imagina a mãe olhando para você e falando assim, você vai seguir Jesus e vai largar o seu emprego? Eu estou falando naquela época, amém, irmãos? Só para vocês entenderem que quão valioso era você acreditar em alguém e você ter um chamado. Porque o chamado, né, que eu preguei aqui, domingo,
Todo mundo, o que é o chamado? É o convite. O que é o seguir? É você foi chamado, convidado, e você seguir fielmente aquela pessoa. Seguir a Jesus. Então, o escolhido são essas pessoas que se tornam discípulos. Porque o discípulo, ele é escolhido. Porque ele se coloca justamente nessa posição de deixar e ir, seguir, ir adiante. Amém? E talvez, em algum momento, os irmãos possam ter pensado, ou, enfim, pode passar pela cabeça de alguém que a gente não tem uma escolha, que quando Jesus chama, é simplesmente uma voz de comando e a gente vai seguir, e a gente esquece que não, que o Senhor nos dá uma escolha. E eu quero mostrar isso para os irmãos em Mateus 19, no versículo 19, e aí vamos fazer igual na quarta-feira passada, quem achar, dá uma levantada na mão e o irmão leva o microfone para a gente interagir juntos. O versículo 19 ao 22. Alguém achou? Levanta a mão. Se você não levantar, o microfone não vai chegar. Achei e perdi. Aqui. É que a minha tradução é diferente. Tá aqui. Honre o seu pai e a sua mãe, é isso? Isso. Mateus 19, 19. Honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho observado, e o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Amém. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Glória a Deus. Aí está um exemplo de alguém que recusou o chamado ao discipulado. E é interessante que nas duas situações, a proposta era abrir mão de alguma coisa que aparentemente era muito importante e preciosa, tanto para Pedro quanto para o jovem rico. Ambos tiveram que fazer uma escolha. E nesse caso, o que pesou para o jovem aí foi o dinheiro, foram as riquezas desse mundo. Ele negou o chamado do discipulado. Agora vamos para a segunda característica? Vamos. Deixa eu só, enquanto você procura aí, deixa eu só falar algo aqui. Quando esse jovem, Jesus estava falando com ele, você quer ter o reino dos céus? Então venda tudo o que tu tem, todas as suas propriedades, todos os seus carros, tudo. Divide aos pobres e me segue. Até os discípulos olharam para Jesus e falaram: uau! Porque se decorrente o texto, os discípulos falaram: uau! Como se diz assim: Senhor, e nós? Lá no finalzinho do texto ele fala: e nós? Jesus olha para eles, sabe o que Jesus fala? Vocês fizeram certo. Tudo o que vocês possuíam, vocês deixaram e me seguiram. Por isso, vocês vão ter 100 vezes mais. Com Jesus ninguém perde. Quando você é chamado e você reconhece esse propósito, com Jesus ninguém perde. Amém? Amém. Segunda característica, um discípulo escuta. Mateus 16, do versículo 21 ao 23.
Quem achou, pode levantar a mão, que o obreiro vai até você. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convia ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém? O que Jesus tinha acabado de falar, ele falou todo o processo que ele tinha que passar. E aí eu achei interessante, porque eu fui buscar a diferença entre ouvir e escutar. E eu quero compartilhar com vocês. Ouvir é um processo mecânico referente ao sentido da audição. É além de sua vontade. Quem tem audição, ouve, né? Passar um caminhão lá na rua, a gente vai escutar. Talvez não o pastor Elias, mas a gente vai escutar. A não ser que tape os ouvidos. Já escutar é uma ação que depende da sua vontade em prestar atenção. Tentar entender o que está sendo dito, refletir e depois de assimilado o conteúdo, concordar ou não. Claramente, Pedro não escutou o que Jesus tinha acabado de falar. Ele ouviu e ele filtrou só aquilo que convinha a ele, e nesse momento ele começa a repreender o Senhor. Deixa eu só... E aí eu acho interessante que, para a gente entrar no processo de escutar, é um processo de eu me esvaziar. Eu preciso me esvaziar de mim, porque não tem como entrar uma ideia nova numa mente já cheia ou numa mente fechada. Então, nesse momento, para eu assimilar, para eu aprender, para eu escutar, eu preciso me esvaziar de mim. É até um processo de humildade, porque eu tenho que tirar todo o meu conhecimento prévio de lado, esvaziar minha mente e assimilar o que eu estou ouvindo, o que a palavra está me dizendo. E é muito interessante também dizer que muitas das vezes Deus está falando com você e você não está escutando. Sabe por quê? Porque primeiro que você só está ouvindo, e às vezes nem ouvindo você está falando. Você mais fala do que escuta. E a palavra, ela diz ao contrário: seja breve em falar. E muitas vezes você fala: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, abençoe minha família, abençoe isso, abençoe aquilo, abençoe aquilo. E Jesus está dizendo: calma, filha, deixa eu falar agora, deixa eu te dar a resposta. Né? Então nós temos que entender o que Deus quer para as nossas vidas. Quando Jesus falou aqui, ele falou: olha, eu vou morrer, ao terceiro dia vai ressuscitar, mas eu tenho que morrer, eu vou ter que sofrer. Pedro ouviu. Hã? Lembra que eu falei, né? Domingo foi demais, né? Hã? O Senhor vai morrer? Não, vai não, eu morro por você. Morre nada. Morre não. Jesus tinha que morrer. Por isso que ele fala: para trás de mim, Satanás. Muitas das vezes Jesus, ele vai nos repreender de uma forma horrível. Porque é horrível Jesus olhar para você e falar assim: para trás de mim, Satanás. Tu não conhece as coisas de Deus. Por que Jesus falou justamente para Pedro? Porque Pedro estava ouvindo, não estava escutando. E por que os outros não se manifestaram? Porque eles estavam escutando. Eu posso colocar fazer essa colocação. Eles poderiam até ter se escandalizado, mas não se colocaram nessa posição de Pedro. Porque Jesus estava dizendo: eu tenho que morrer. Eu preciso morrer. Eu vim para isso e para isso eu vou cumprir. Porque senão vocês todos vão perecer. Pedro não tinha entendido assim. E no final que a Isa leu, está dizendo: se eu estou falando as coisas daqui, você não entende, imagine as de cima. Por isso que muitas pessoas não entendem a Bíblia. Porque a Bíblia, queira sim, queira não, ela é de cima e não da terra. Mas ela foi revelada para nós.
E Deus justamente fez isso. Eu vou revelar para os meus. Eu vou chamar, vou até revelar, e aqueles que for escolhido, aqueles que me seguirem, vão conhecer as coisas de cima, porque delas vão ser reveladas. Amém? Só uma coisa que me chamou muita atenção. Quem ouve tem tendência a imputar a Jesus as suas ideologias. Quem apenas ouve, quem não escuta. Então, ao invés de eu adquirir o caráter de Cristo, eu tento lançar o meu nele, e é impossível. Eu me lembro um tempo assim em casa que a gente tinha bastante debates ideológicos, e em casa a gente tem uma divergência política. E na minha cabeça, Jesus estava do meu lado, assim, sabe? Jesus estava ali comigo, porque em nenhum momento eu parei para escutar a palavra e perceber que jamais eu consigo colocar uma ideologia terrena no caráter de Cristo. Independente do posicionamento político que a gente tinha, a palavra, claro, eu preciso exercer o meu dever de cidadã, mas a palavra diz que eu tenho que orar pelo líder da minha nação, e eu nem sou daqui. Aqui não é a minha terra, aqui eu sou estrangeira. E aí, alguns historiadores vão falar que Judas, ele era um opositor do Império Romano. E quando ele vai seguir Jesus, ele vai seguir Jesus com o intuito de que Jesus seja uma forte imagem para derrubar o Império Romano. Inclusive, eles caracterizam a traição de Judas em cima disso, da frustração de Judas, porque Judas não entendeu qual era o propósito do Senhor, que o reino do Senhor não era esse reino terrestre. Ele não estava aqui para derrubar o reino terrestre, ele estava aqui para instituir o reino celestial, para que se cumprisse a salvação de Deus para a humanidade. E Judas entendeu tudo errado. Ele ouviu, ele entendeu que ali estava um homem que iria se opor ao império. E não, e Jesus inclusive fala, né, dê a César o que é de César. Isso me chamou a atenção. E mais uma coisa, se os irmãos puderem ler em Mateus 10, 14... Vamos lá, Cris. Maratona, filho. Bora. Quem achar, levanta a mão. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. É isso, irmãos. Quem não escuta a palavra do Senhor, esse é o direcionamento do Espírito Santo. Eu não preciso debater, eu não preciso tentar defender Deus. Deus não precisa de defesa. A orientação que o Senhor me dá é: não aceitou, não ouviu, eu sacudo a poeira dos meus pés e eu me retiro. É isso. Vamos para a próxima característica de um discípulo. Perguntar. Quando o pastor me mandou essa característica, eu falei, perguntar? Que característica diferente, né? Como que eu... Mas eu quero convidar os irmãos a abrir em João, capítulo 3, e aí é uma leitura um pouco mais longa, do versículo 1 ao versículo 9. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer do vosso não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar e entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, te de ter tido necessário vós e nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu, e disse-lhe, como pode ser isso? Nicodemos, ele era um dos príncipes judeus, né? Ele se assentava junto aos príncipes judeus, ele tinha uma alta patente. E ele vai ali se encontrar com Jesus e de cara ele reconhece o Senhor Jesus como mestre e ele reconhece em Jesus uma autoridade que não é terrena. Ele logo no começo ele já identifica isso. E aí ele faz duas perguntas importantes para o Senhor e inclusive nesse texto o Senhor vai nos dar duas orientações, ele vai fazer duas revelações muito importantes, que é a do batismo, e lá em João 3,16 é uma resposta para Nicodemos. Ele continua falando para Nicodemos e ele já revela o motivo da sua vinda, né? O que fala João 3,16, irmãos? Exatamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A gente não pode ter medo de perguntar as coisas para o Senhor. Aliás, eu acho que a pergunta que deveria guiar as nossas vidas seria: qual é a sua vontade? Essa deveria ser a pergunta principal das nossas vidas para o Senhor. Mas o que Nicodemos fez é exatamente o que a gente está fazendo aqui, é sentar à mesa com o mestre e aprender, e perguntar, e para a gente reproduzir lá no SEG, a gente precisa entender o comportamento, e para entender a gente precisa perguntar. Eu quero colocar aqui, abrir aqui um parênteses nessa passagem, que Nicodemos, ele encontrou com Jesus à noite. Foi à noite, porque de dia era impossível. Então Nicodemos, ele era uma figura importante, como a Carol disse, ele era como se fosse um juiz, hoje, do STF. Uma vez eu preguei justamente sobre Nicodemos, ou capa preta, né? Uns que sentam a cadeira dos capa preta, porque Nicodemos era do Sinédrio. Então eles resolviam as questões políticas e sociais dentro da sua região, do seu estado ali. E ele era uma pessoa que não dava para ele se encontrar com Jesus. Ele tinha medo, porque as pessoas eram judeu. Então, quando ele se encontra com Jesus, é à noite. E ele se torna, a partir do momento que ele conhece, Jesus passa a ser conhecido de Nicodemos. Nicodemos, ele vai até Jesus, justamente com a sabedoria que ele tem, ele faz essas perguntas para Jesus. Jesus ainda fala: muito me admira você que conhece. Mas era necessário que Nicodemos faz as perguntas para ele. Discípulo tem que fazer pergunta para Jesus: Senhor, qual é o propósito da minha vida? Por que eu estou na terra? Por que eu vim? O que eu tenho que fazer? Eu ouvi uma frase, um rapaz muito bem conceituado financeiramente, riquíssimo, não é rico, ele é podre de rico. E não é Neymar, não é pessoa conhecida não, mas ele é rico. Ele diz o seguinte: para que serve meu dinheiro se eu não ajudar o meu próximo? Para que serve o meu dinheiro se eu não ajudar o próximo? Uma pessoa riquíssima. Ele falou: você tem que saber o propósito da sua vida. Se você não tem dinheiro, ajude o próximo também, porque Deus vai te prosperar. Porque foi assim comigo. Porque quando você é generoso, discípulo tem essa característica também, viu, irmão? De generosidade. Quando você é generoso, Deus abre realmente as portas do céu. E Nicodemos foi uma importante figura na morte de Jesus. Depois que eles conversaram, Nicodemos passou a ser fiel a Jesus. E ele teve
um importante papel na morte de Jesus. Ele e o José de Arimateia, que era dois que fazia parte ali da política. Então Jesus, ele teve discípulos em todos os âmbitos. Os 12 discípulos, mas teve mais discípulos, né? Os 12 foram apóstolos, mas teve muitos mais discípulos que ele começou a enviar. Jesus, ele quer te enviar. Jesus, ele quer te revelar. Se você veio aqui hoje é porque ele quer te revelar. Você e a mim. Isso é importante. Por isso que nós colocamos essas características de seguir, né, de ter o chamado. Você segue, você ouve, escuta e faz a pergunta. Isso é importante. Então tenha isso no seu coração, que você precisa disso. Primeiro, nós temos que o quê? Opa, o mestre está ali, então eu vou com ele. Segundo, vou aprender em silêncio, né? Vou aprender quietinho, estou escutando, estou seguindo, estou escutando. O que eu vou fazer depois? Depois nós vamos aonde? Vai ter que fazer algo depois, irmãos, porque Jesus, ele fala para os discípulos dele, ó, agora ó, eu vou para o céu, e agora vocês continuam, amém? E a gente não pode ter medo de fazer perguntas para o Senhor. Façam perguntas audaciosas. Vamos ler em Mateus 19, 28. O pastor está dando spoiler das próximas coisas que eu vou falar. Então aqui, Senhor, revela outras coisas que o pastor Jesus já falou, aquele negócio lá que o Senhor falou para mim. Mateus 19, 27. Quem achou, lê. O 27 e o 28. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na generação o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Meu Deus. Podia acabar aqui, né? Já, podia parar por aqui. Olha o que o jovem rico perdeu, quando ele negou o chamado do Senhor. E Pedro foi audacioso, né? Porque a gente fala às vezes só das características que a gente define como ruins de Pedro, mas Pedro foi audacioso. Pera lá, Senhor, esse jovem rico aí, ele não quis largar as coisas dele. Pensando bem aqui, eu larguei as minhas. O que eu vou receber? E aí, o Senhor responde isso para ele. Eu imagino aqui, né, conjecturando, claro, o jovem rico, no grande dia, vendo os 12 tronos e vendo o que ele deixou de ganhar porque ele escolheu as riquezas dessa terra. Mas toda pergunta, a gente está aqui na característica de perguntar, toda pergunta tem uma resposta, e essa resposta tem que gerar uma ação na gente. E aqui está a última característica dessas 4 que a gente vai falar, que é executar. Os irmãos podem abrir em João 19, o 38 e o 39. João 19, o versículo 38 e o 39.
Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Irmão, toda pergunta tem uma resposta. Qual foi a resposta do Senhor Jesus para Nicodemos lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele sabia que ele estava diante do Filho de Deus que tinha acabado de padecer, para que o mundo tivesse salvação. Ele entendeu, ele fez a pergunta, ele entendeu a resposta e ele foi para a execução. Ele pegou as melhores especiarias que ele tinha para cuidar do corpo do Senhor Jesus, porque ele sabia que ele estava cuidando do corpo do Filho de Deus. Ele executou exatamente a resposta que Jesus deu para ele em João 3,16. Então, ele ouviu o que o Senhor falou, ele já era um seguidor do Senhor, ele ouviu, e agora ele está colocando em prática o que ele ouviu. E interessante aqui também que os dois, né, que eu falei, que eu já tinha antecipado, né, esse versículo aí. Algumas coisas Deus revela, né? Já tinha antecipado, porque isso que é importante, né, que ela acabou de falar, reconheceu. E as pessoas, quando está diante de Jesus, irmãos, ele passa por tudo. De alguma forma ele passa por tudo. Porque nós vimos no anterior que ela falou, que Jesus falou assim, Pedro, se vocês não deixar pai e mãe, se vocês não deixar primo, se vocês não deixar casa, se vocês não deixar roupa, se vocês não deixar nada, não tem como vocês sentar comigo lá no trono, porque lá está preparado para vocês 12 cadeiras, e essas 12 são para vocês, vocês vão reinar comigo, tem uma eternidade, e já está preparado, porque vocês deixaram. Então Nicodemos e José de Arimateia, que aparece tão pouco na Bíblia, porque muitas das vezes não é importante você aparecer bastante, é importante você ser marcado por Jesus, ele não precisa nem falar, mas ele precisa olhar para você. Isso que é importante. Porque Jesus, ele olhou para o homem na cruz, que o homem foi ajudar ele só olhou. Aquele homem nunca mais deixou ele. Então, quem realmente tem encontro com Jesus, basta olhar. Agora, quando ele fala, é melhor ainda, né? Quando ele olha para você e fala, Paula, Paulinha, vem cá. Eu estou te olhando, mas eu quero falar algo com você. Mas para algumas pessoas é necessário que Jesus só olhe. Amém? Toma isso aí. Amém. É importante, irmãos, quando o Senhor nos dá um comando para executar algo, que a gente execute exatamente como o Senhor falou. Vamos ler em Mateus 10, do versículo 1 ao versículo 10. Alguém achou? Aliás, deixa ela aí. Ao versículo 10. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhe deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André,
Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes seguintes ordens: não vão a lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes. Ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberão sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Não levem guardados no cinto nem ouro nem prata, nem moedas de cobre. Nesta viagem, não levem sacola, nem uma túnica a mais, nem sandália, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem direito de receber o que precisa para viver. Irmãos, é muito forte isso. Por que o Senhor ele dá uma direção para os discípulos? Não pregue para não-judeus, não faça com os gentios, os samaritanos. Era necessário que o povo da casa de Israel, que os judeus escutassem essa palavra. E graças a isso, eles rejeitaram, e só porque os discípulos executaram da forma que tinha que ser executado, que a salvação alcançou a gente, os não-judeus. Graças à execução ao pé da letra. E o Senhor fala, não precisa ir bem vestido, não precisa ir com a melhor roupa, não precisa se mostrar, porque quem tem que aparecer é o Evangelho, não são vocês. Sou eu e não são vocês. Esse foi o comando que o Senhor deu nessa passagem, assim, e é exatamente isso, assim, ó, graças a essa obediência, a executar da forma que o Senhor passou para eles, que a salvação alcançou a gente, que não é judeu, que não somos judeus. E essa característica também de executar e obedecer, ela é fundamental, né? Eu sou um líder de obreiros. Eu sempre prego o seguinte, principalmente em reuniões: vocês têm que obedecer. Obediência gera bênção. Esse é o tema, né, dos nossos encontros. Obediência gera bênção. Então, quando você obedece, vai tudo bem. Quantas vezes eu desobedeci minha mãe e meu pai e me dei mal? Imagina Deus. Deus ainda, ele é até misericordioso, né? O homem não é misericordioso, né? Meu pai catava a cinta, meu pai não, minha mãe dava uns croques em mim, pegava assim. Meu pai nunca me bateu, mas minha mãe pegava a cinta e ó, reio, desobediência. Aí vai trazer maldição. E os discípulos aqui também, interessante que Jesus deu uma ordem para os discípulos, e de fazer discípulo. E a autoridade que ele deu, os discípulos teriam que passar também para os seus discípulos, os seguidores de Jesus, porque ele fala para nós irmos e curarmos enfermo, expulsar demônios, né? Foi o que eu trouxe também domingo. Essa palavra todinha também foi de domingo, né? Aqui está dizendo até ressuscitar o defunto. Vocês terão poder para ressuscitar os mortos. E hoje nós não vemos isso. Por que nós não vemos isso? Porque as pessoas têm até medo de orar por um defunto. Irmão, o defunto já está morto. Se você orar e ressuscitar, é graça. Não é assim? Aí as pessoas ficam, né? Não vou orar. Não, ora. Se você... Tem que ter fé, não tem que ter fé? Você não vai chegar em qualquer velório lá, não. É uma ordem. Quando Deus direciona, Deus, ele não levantou todos os defuntos. Só no dia que ele morreu lá. Né? Quando Jesus foi crucificado, a palavra diz que as pessoas viam os seus parentes que já estavam morto andando. Olha que poder. A morte de Jesus ressuscitou. Você imagina o olho das pessoas. Então o poder está em nós, porque ele já ortogou. Ele já nos deu. Para quem que ele deu? Para os discípulos. Então se você é discípulo,
discípulo do Senhor, não tenha medo de executar aquilo que Ele já te ordenou. Discípulo não pode ter medo. Discípulo tem que passar pelo medo, porque o medo paralisa. Quando você enfrenta o medo, você alcança. Isso é importante. Porque se você falar assim, eu não vou fazer a obra, não vou evangelizar, porque as pessoas vão, meus amigos lá da escola vão me ver. Você já está com medo, você já está paralítica. Agora se você falar, não, eu vou. Não importa quem me veja, e nem como eu estou. Que é o que aconteceu aqui, Jesus falou, vai. Olha, não pega 2 blusas não, pega só uma. E se pedir ainda você dá. E se pedir você dá. Sabe por quê? Porque depois eu vou mandar alguém te cobrir. Aleluia. Eu vou mandar um cobertor, eu vou mandar 3 blusas. É eu que vou te cuidar. O que Jesus estava dizendo? O que Jesus estava dizendo para os discípulos? Eu cuido de vós. Eu vou cuidar de vocês. Apenas vão. Então, qual que é a ordem nessa noite? Característica. Você tem que ter essas características. De seguir, ouvir o chamado, seguir. Se você está aqui, você já ouviu o chamado. Amém? Então, se você está aqui, você já ouviu o chamado. Agora, o que você está fazendo aí quietinha? Ouvindo. Escutando. Depois você vai fazer o quê? Há perguntas. Senhor, na sua oração, na Bíblia, Senhor, por que disse e por que daquilo da minha vida? E Ele vai te responder. De alguma forma, Jesus te responde. E depois, executar. Hoje você está sentada, mas amanhã você vai estar aqui. Creia nisso. Creia nisso, irmão. Amanhã você vai estar dentro de um ministério. Então, o que Deus quer? Que você fique aí só escutando? Não. Há o tempo para escutar, é agora. Mas depois há um tempo para exercer, que é o futuro. Amém? Tem mais alguma coisa? Tranquilo. Eu queria compartilhar com os irmãos, só para a gente fechar. Inclusive, eu indico o Discipulado do Bonhoeffer, é um livro muito bom. Eu acredito que esse ano é importante, inclusive, que a gente leia, porque a gente está num ano de discipulado e é muito forte. E eu queria compartilhar um trecho do livro com os irmãos. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Dizer Senhor, Senhor é a confissão da igreja. Nem todos os que assim confessam entrarão no reino dos céus. A separação passará pelo meio da igreja confessante. A confissão não confere ao discípulo direito algum em relação a Jesus. Ninguém poderá um dia apelar à sua confissão em razão dela mesmo. O fato de sermos membros da igreja confessante verdadeira não constitui direito perante Deus. Não é por essa confissão que seremos bem-aventurados. Se assim pensamos, cometemos o pecado de Israel, que transformou a graça do chamado em direito perante Deus. Com isso, pecamos contra a graça daquele que nos chama. Deus não nos perguntará se fomos evangelizados